estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A falta de bloqueador de celular nos presídios do Brasil é um problema. Membros de facções criminosas usam o aparelho para coordenarem ações dos que estão fora da cadeia. No Rio Grande do Sul, bloqueadores de celulares passam por novos testes. A tecnologia é semelhante à usada com êxito em uma cidade de São Paulo. Para falar sobre o uso de celulares no sistema prisional, convidamos o promotor de justiça, Ricardo Hebstreet, que atua na especializada criminal da capital. Doutor Ricardo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Prazer é meu. Doutor Ricardo, esta é uma prova de que o celular é uma verdadeira arma dentro dos presídios. Agora, recentemente, como dissemos no início do programa, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, foi feito um teste com bloqueador de celular e na primeira semana, mais de 1.500 chips foram apreendidos. Isso não surpreende, Marco, porque na verdade nós temos que pensar a prática criminosa, a organização criminosa como uma empresa. E para que qualquer empreendimento dê certo, é necessário que as pessoas se comuniquem, que as pessoas digam o que tem que ser feito, a forma como tem que ser feito. Não é diferente com uma organização criminosa. Se algum dos seus líderes está preso, está dentro, ele precisa se comunicar com o lado de fora. Tá? E nós sabemos, por experiência, pelo tempo, por inúmeros exemplos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, fora daqui, que o telefone celular ele é uma forma muito fácil tem uma forma muito fácil de ingresso nos estabelecimentos prisionais, nas cadeias. Entra das mais diversas formas, quer por parentes, quer por outras formas, quer envolvendo corrupção, enfim, diversas maneiras o celular se insere dentro do sistema prisional. E a partir de então ele é, como tu disseste, uma arma, porque através dele os membros das quadrilhas, das associações criminosas se comunicam. E em se comunicando, estabelece-se a liderança de dentro com os seus liderados fora, como se não estivesse preso. Ou seja, fica muito fácil a sequência da atividade criminosa e acontece aquilo que, ironicamente, nós chamamos de retrabalho, que é prender o preso. Inúmeras vezes nós já fizemos isso, de ter mandados de prisão contra presos porque estavam comandando atividades criminosas de dentro de estabelecimentos prisionais, os mais variados, Presídio Central, as penitenciárias encharqueadas, as moduladas por tudo. Então, enfim, temos inúmeros exemplos disso. E eu me lembro que já deve fazer mais de 10 anos que se fala em tecnologia de bloqueador de celular e até hoje, salvo esse exemplo de Mogi, até hoje nenhuma havia se mostrado 100% eficaz. Então, nós temos que pensar bastante sobre isso, mas é importante sempre estar testando, estar avançando, de modo que se consiga bloquear a comunicação de dentro do presídio para fora. Eu não sei se o senhor acompanhou essa experiência de São Paulo, mas o mais engraçado disso tudo é que começou, eu creio, agora no final do ano que passou. Eles colocaram o bloqueador, mas os apenados não sabiam da existência desse bloqueador de celular. E eles, como não conseguiam a ligação, começaram a ligar para o serviço de atendimento ao cidadão. Eu acompanhei pela imprensa essa experiência de Mogi e é aquela coisa, se torna tão natural. Hoje é tão natural o uso do celular dentro de presídio que eles se sentiram lesados como consumidores. Ou seja, eu estou pagando por um serviço que não está me sendo dado, esquecendo, evidentemente, que é inclusive falta administrativa, né? O preso que é pego com um celular, ele perde, após um processo administrativo, a qualificação de bom comportamento, porque é previsto no regulamento disciplinar isto como falta disciplinar. Tempos atrás,
dentro dessa mesma linha, eu vinha ouvindo uma rádio e uma moça ligou para o locutor da rádio dizendo que o marido dela estava preso na PASC e que ela queria pedir para ele ligar o celular porque ela não estava conseguindo falar com ele. Ou seja, uma banalização completa do uso do celular dentro de presídio. Claro. Agora, me parece que é um bom sistema esse que está sendo adotado em Mogi das Cruzes e que me parece será adotado também em mais 2 ou 3 cadeias em São Paulo. É um sistema nacional que identifica a chamada, mas não deixa o apenado completar essa chamada, e pessoas que estão fora da cadeia também não podem fazer a ligação para esse celular, e ele não atrapalha essa rede, esse sistema de celulares próximos da cadeia. Eu não conheço, bem da verdade, a questão tecnológica, como é que ela se dá, mas eu sempre tenho receio em relação a bloqueadores de celular, porque eles possuem uma determinada tecnologia e a tecnologia dos aparelhos, das linhas, das operadoras, ela avança muito rápido. Então, é necessário sempre que se faça a atualização de um eventual sistema de bloqueio de linha, de bloqueio de sinal, porque senão se corre o risco de adquirir um produto que muito em breve vai estar defasado. Então é preciso ter sempre esse cuidado. Eu não conheço, repito, como é que funciona esse específico. Foi feito o teste em Mogi das Cruzes. Mas sempre ressalto isso, a importância de que o sistema possa ser atualizado. Agora, a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas anunciou que está fazendo testes na cadeia. O sistema também é semelhante a este que está sendo usado em São Paulo, mas me parece que houve um aumento da frequência do uso de sinais de algumas operadoras, então o sistema ainda não está por completo, ainda eles estão em linha de testes, não sei o que o senhor acha disso. Vem exatamente ao encontro do que eu estava te dizendo. Eu vi na imprensa também essa notícia de que com a alteração da potência, da frequência de sinal e da potência também, o bloqueador que estava em uso já não era mais eficaz. Então é isso que eu quero te dizer. A colocação de bloqueador de celular por si só não resolve o problema do isolamento da comunicação dos apenados com o mundo externo. Há que se ter outras providências. Há uns 6 anos, mais ou menos, lembro que o Ministério Público Gaúcho apresentou um projeto piloto para bloquear celulares no complexo de Charqueadas. Como era esse sistema e o que ocorreu nesta época? Eu sei que vários celulares acabaram sendo bloqueados naquela ocasião. Sim, isso na verdade ocorreu no ano de 2003, então já vão fazer quase 10 anos. Nós estabelecemos, junto com um setor da Secretaria de Segurança, uma parceria de molde a que nós pudéssemos, por meio de georreferenciamento, eram 11 parâmetros, na verdade, né? Um deles era o georreferenciamento, que dá uma localização não muito precisa, mas haviam outros parâmetros, como também o fato daquele aparelho celular estar sempre utilizando a mesma estação rádio base. Isso é uma coisa importante, porque um aparelho celular ele é móvel, evidentemente. Então, se ele está sempre utilizando a mesma estação rádio base, isso indica que ele está sempre no mesmo lugar, porque o seu dono não pode sair. Mas eram 11 critérios que nos davam toda a certeza de que aqueles aparelhos estavam dentro do complexo de Charqueadas. Charqueadas era fácil de fazer isso, porque os presídios ficam relativamente isolados das aglomerações urbanas. Por exemplo, aqui no Presídio Central seria bastante mais difícil. Mas eu me lembro que nós utilizamos durante uns 4 meses esse sistema. Ele identificava, então, os números. E aí depois, com os números, nós pedimos ao juiz da Vara de Execuções Criminais que determinasse às operadoras
o cancelamento da linha, né, e o cancelamento do e-mail. O e-mail é o número, digamos assim, é o chassi do aparelho em si. Ou seja, então se bloqueava o chip e se bloqueava também aquele aparelho. Aquele aparelho, mesmo que se inserisse um novo chip, ele não iria funcionar. Eu não tenho bem presente os números hoje, mas era coisa assim, nós conseguimos bloquear cerca de 200 a 300 telefones a cada 2 semanas. Mas, voltando ainda àquilo que eu falava, de novo, ingressavam novos aparelhos no sistema. Então era um trabalho sempre meio de secar gelo. Era muito trabalhoso, demandava um esforço tecnológico muito grande, demandava um esforço de recursos humanos muito grande, e com a troca de administração na Secretaria de Segurança, houve uma descontinuidade desse projeto, mas ele funcionou bastante bem durante uns 6 meses. Nós conseguimos cortar um pouco a comunicação dos apenados da PASC e da modulada de charcadas ali naquele final de 2003. E o que mudou de lá para cá, principalmente em termos de sistema de bloqueador de celulares? Olha, mudou muito. A tecnologia do celular, só nós imaginarmos o que nós tínhamos em 2003. Em 2003 nós estávamos engatinhando aqui no Brasil em termos de transmissão de dados por celular. Hoje nós transmitimos dados de uma forma absurda. Fotografias, arquivos, enfim, dados em geral, músicas, tudo se transfere através do sistema 3G, agora já com implantação em 4G, ou seja, a tecnologia da telefonia celular evoluiu demais. Né? Celular hoje, a gente brinca que é um aparelho que a gente até usa para falar, porque o uso do celular está cada vez menor como telefone, cada vez maior como uma unidade de transmissão e de recepção de dados. Isso, evidentemente, impacta na questão do bloqueador, porque nós vamos ter que pensar também no bloqueio não só de sinal para áudio, mas também no bloqueio de dados. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Existem diversos sistemas de bloqueio, israelenses, noruegueses ou suecos, que funcionam bastante bem. Alguns até já foram testados em São Paulo, outros foram testados, nós mesmos fizemos um teste na PASC, com autorização do juiz da Várias Execuções Criminais, lá em 2003. Então, existem muitos sistemas bastante interessantes. A questão toda, eu volto a repetir, a bater na tecla, é a necessidade de que seja possível a atualização deste sistema. Sem atualização, sem que o sistema acompanhe a evolução da tecnologia, nós não vamos conseguir de forma alguma fazer cessar essa comunicação. Agora, de qualquer forma, o investimento ele é alto ou não? Sim, investimento é alto. Sempre se fala na casa das centenas de milhares de dólares. É sempre tudo muito caro. E é por isso que, em sendo caro, nós precisamos ter a certeza de que vai não só funcionar imediatamente, mas vai funcionar a longo prazo. Agora, há quem seja contrário também como é que eu vou dizer, que se bloqueie totalmente, digamos, uma cadeia. Porque para investigar a criminalidade hoje é preciso da informação. Então, há quem seja também contrário, que se bloqueie totalmente os celulares dentro de uma cadeia. O que o senhor acha disso? Eu falo por causa da questão do acompanhamento, né? Sim, são duas posições, ambas absolutamente defensáveis. A posição de que nós devemos bloquear, que nós não devemos permitir a comunicação, que é o que eu acho que é mais correto, por uma razão, e a posição de quem acha que, em se bloqueando, nós vamos estar perdendo uma fonte preciosa de informações, nós vamos permitir que
Porque uma coisa é certa, se nós bloquearmos eficazmente os celulares, a forma de comunicação vai ter que ser outra. Eles não vão parar de se comunicar, né? Nós vamos dificultar, mas então existe essa corrente que defende que nós mantenhamos vamos dizer assim, o sinal aberto e que se monitore, que se acompanhe através dessas conversas o que a criminalidade organizada o que a criminalidade em geral está fazendo. Bom, por que eu acho que não é uma boa ideia? Primeiro, né, nos faltam recursos humanos e recursos materiais para fazer um acompanhamento eficaz. Um telefone de presídio, ele é um telefone quase que comunitário. Ele não para nunca. São milhares e milhares de horas, 24 horas por dia, porque ele vai passando de um preso para outro e as comunicações... É necessária uma estrutura humana e material que ninguém tem. Não vou dizer, não é o Ministério Público, não é a Polícia Civil, a Polícia Federal, não, ninguém tem. Nem que se juntar todo mundo, ninguém tem. Então nós vamos acabar perdendo coisas, nós vamos acabar permitindo que a criminalidade se organize. E segundo, se nós conseguirmos bloquear esses sinais, nós vamos ter que agregar a isso também outras formas de fiscalização para que não se permita que saiam bilhetes, que saiam ordens até mesmo verbais, aos moldes que hoje é feito nas penitenciárias federais de alta segurança, como Catanduva, Mossoró, ou mesmo lá no Acre. Agora, a sua promotoria já se deparou com crimes onde o senhor pôde constatar o poder do celular dentro das cadeias? Diversas vezes. Muito recentemente, tu deve estar lembrado, nós fizemos a interceptação de uma célula do PCC aqui no Rio Grande do Sul, utilizando a interceptação telefônica, a ferramenta da interceptação telefônica, basicamente de presos falando com presos, presos falando com presos, presos falando com pessoas em liberdade, articulando a estruturação do PCC aqui no Rio Grande do Sul. Diversas vezes, e isso acontece notadamente com o tráfico de drogas. É essencialmente a atividade que mais utiliza isso. Né? Então, inúmeras vezes nós, da promotoria, as polícias como um todo, todos nós já tivemos experiências nesse caso. Várias organizações criminosas, especialmente ligadas ao tráfico de entorpecentes, foram desarticuladas porque havia gente em presídio falando com o mundo externo. Porque não vamos nos iludir. Telefone em presídio a gente conta na casa das centenas. Cada revista que a SUSEP faz, que as autoridades penitenciárias fazem, apreende dezenas, centenas de celulares. E na semana seguinte já está tudo de novo lá. Pois entrando nessa esteira, como barrar a entrada de celulares dentro da cadeia? Os senhores que eles fazem revistas, mas os celulares continuam entrando. Existe eu acho que a aposta da SUSEP, nesse momento, é uma aposta em detector de metal. Eu acho que é uma aposta interessante, embora não se deva apostar todas as fichas num único instrumento. Eu acho que os detectores de metal são excelentes, porque vai permitir que qualquer pessoa que ingresse no presídio, se estiver portando algum objeto de metal, vai ter que mostrar o que é e, evidentemente, o telefone celular vai ser localizado. Mas não adianta que a revista seja feita só nas visitas. A revista tem que ser... A passagem pelo detetor de metal tem que ser feita em todo o mundo. Visitas, servidores penitenciários, promotores, juízes, advogados, enfim, quem quer que entre no presídio. Tá? Para que nós tenhamos a certeza que todas as pessoas vão passar por ali e que não vai entrar metal. Porque uma pergunta que a gente sempre faz, tá bem, tem
sei lá, centenas de celulares no presídio. E por que não tem arma? Por que não entra tanta arma assim? Talvez entra esporadicamente. Por que não entra tanta arma? Por que se deixa entrar celular? Por que entra celular e não entra arma? Essa é uma pergunta que a resposta a resposta ela é clara, né? A resposta ela é bem tranquila, porque a arma representa um risco muito maior do que um celular, né? Mas o que a pergunta aguarda não é só o porquê entra, mas por que se deixa entrar, né? Então, se colocar detetor de metal, se fizer revista bem feita em todo mundo, se a coisa funcionar como tem que ser, talvez não acabe, mas vai diminuir muito, muito o ingresso de celular. O senhor falou há pouco na interceptação telefônica. Naquela ocasião, há 10 anos, houve interceptação telefônica? Não, naquela ocasião nós não interceptamos. Naquela ocasião nós localizamos os números, identificamos os números através dos critérios de georreferenciamento que nós tínhamos e, identificados esses números, identificados os e-mails, nós requeríamos ao juízo da execução criminal tão somente o bloqueio. Nós não interceptamos porque a nossa intenção não era a busca de informação, a nossa intenção era fazer cessar a comunicação de dentro daqueles presídios com o mundo externo, até como uma forma de teste. Funcionou e funcionaria hoje também, mas é claro, demanda muito recurso humano e muito recurso material. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem 3 minutinhos para o seu recado final. Bom, nós temos sempre que pensar, quando nós falamos em comunicação de dentro de presídio, nós temos sempre que pensar que a comunicação é a base de um empreendimento, como eu disse bem no início. Sendo a comunicação a base de um empreendimento, nós temos que ter controle ou impedir. São aquelas duas correntes que nós conversávamos, tá? Se nós resolvermos ter apenas controle e não bloquear, nós temos que, então, nos dotar de uma estrutura suficiente para que tudo o que seja dito, tudo o que seja comunicado, porque hoje não há uma dificuldade no bloqueio da transmissão de dados, ou mesmo na interceptação de dados. Então, nós temos que nos dotar de estrutura, nós temos que chamar as operadoras de telefonia para o diálogo, nós temos que chamar os fabricantes de aparelhos celulares para o diálogo, nós temos que criar uma grande massa crítica de exame para que nós possamos, de alguma forma, ter controle. Ou, se não tivermos controle, nós temos que bloquear. Porque o que não pode é o que acontece hoje. Comunicação absolutamente livre e a criminalidade se organizando de dentro para fora do presídio, gerando tudo que a gente está vendo aí de insegurança pública. Claro, principalmente sequestros, tráfico de drogas, são os comandos tudo dentro da cadeia. Principalmente o tráfico de drogas e os acertos de contas, né? As rivalidades que se estabelecem muitas vezes dentro dos presídios e que se refletem fora, né? Entre as facções por tomada de poder de pontos de tráfico, tomada de poder de regiões de proteção, etc. Tudo que a gente, infelizmente, se acostuma a ver. Ok, doutor Ricardo Herbstreit, que atua na Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!